A gente vai falar sobre 4 frases que todo escolhido fala, mesmo sem perceber. E são frases simples, que muita gente acha que é só desabafo, costume, jeito de falar. Mas na verdade, por trás delas, existe um universo inteiro de sinais espirituais. Essas frases são como pequenos códigos. São pistas que o espírito deixa escapar quando a alma já está sentindo algo maior, algo que não cabe na rotina comum. Não importa a idade, a cidade, a história da pessoa. Quando uma alma é escolhida, ela acaba dizendo essas frases em algum momento da vida. E o mais curioso é que muita gente fala isso achando que é só coisa da cabeça, como se fosse apenas cansaço, intuição boba, vontade de ficar quieto, mas não é. É o despertar falando, é a missão batendo na porta. E talvez, enquanto eu for te contando essas frases, você perceba que já repetiu todas elas, ou que alguém muito próximo vive dizendo isso, mas nunca entendeu o motivo. A primeira frase: eu sinto que não pertenço a este lugar. Essa é talvez a frase mais marcante dos escolhidos. E não é exagero dizer que ela aparece cedo na vida, às vezes ainda na infância, às vezes na adolescência, às vezes só lá na fase adulta, quando a pessoa olha ao redor e pensa: cara, eu não me sinto parte disso aqui. Mas o mais interessante é que isso não tem nada a ver com arrogância, nem com querer ser diferente. É uma sensação profunda, silenciosa, quase espiritual. É como se o espírito lembrasse de uma vibração mais alta, de um lugar que não é físico, e ficasse tentando se ajustar a um mundo que vibra numa frequência muito mais baixa. O escolhido cresce com essa impressão de estar deslocado, como se fosse alguém que chegou mais cedo, ou alguém que vive num ritmo contrário ao da maioria. Ele observa as pessoas, observa o ambiente e percebe que o jeito dele sentir, o jeito dele pensar, a forma como ele enxerga as situações, tudo parece um pouco diferente. Não porque ele se esforça para isso, mas porque simplesmente é. E essa sensação de não pertencer se fortalece quando ele vê a superficialidade de muitas coisas. O escolhido não tolera máscaras, não suporta conversas vazias, não consegue se encaixar em ambientes onde tudo é aparência, competição, ego, drama, briguinha ou energia pesada. É como se algo dentro dele dissesse: eu preciso de mais, isso aqui não é para mim, e não é para mesmo. Porque o escolhido pertence a lugares onde a vibração é mais leve, mais verdadeira, mais sincera. Por isso ele se incomoda quando está no meio de confusão, fofoca, manipulação ou mentira. Ele sente no corpo, sente na alma, sente na pele. E o mais bonito é que essa sensação não é um defeito. É um sinal. É um aviso de que ele veio para fazer algo diferente. Para quebrar ciclos, para trazer luz onde ninguém quer olhar, para transformar o ambiente, e não para se moldar a ele. E muitos escolhidos crescem achando que tem algo errado com eles, quando na verdade, essa sensação é justamente o que confirma que existe algo muito certo dentro deles. É o espírito lembrando: você não está aqui para se encaixar, você está aqui para despertar. E essa frase aparece do nada. A pessoa está conversando, está refletindo, está vivendo um dia comum e solta: eu sinto que não pertenço a este lugar, como se fosse só um comentário, mas ali tem uma verdade enorme. Essa é a primeira chave, a primeira senha. O primeiro sinal de que aquela alma sabe, mesmo que de forma inconsciente, que ela carrega algo diferente. E esse é só o primeiro ponto. Porque a segunda frase mostra um dom que os escolhidos tentam ignorar por muito tempo. A segunda frase: eu sinto as coisas antes de acontecer. Essa frase aqui é a que mais assusta os escolhidos no começo, porque não importa a idade nem a fase da vida. Em algum momento, o escolhido percebe que a intuição dele funciona como um radar espiritual, que capta coisas muito antes de virarem realidade. E isso não é coincidência, não é exagero, não é paranoia, é sensibilidade espiritual pura. O escolhido sente antes de ver, ele percebe antes de entender, e ele sabe antes de qualquer evidência aparecer. Às vezes, é um desconforto que surge do nada. Às vezes é uma tranquilidade estranha, como se o espírito estivesse avisando:
Fica calmo, vai dar tudo certo. Às vezes é um sonho que parece mensagem. Às vezes é uma sensação no estômago, no peito, no ar. Aquela intuição que chega de forma tão clara que a pessoa nem consegue explicar direito.